Olha, a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal se mobiliza em articulação com o Itamaraty e a Força Aérea Brasileira para viabilizar o retorno dos brasileiros que estão em Israel. Nessa semana nós conversamos com um dos integrantes da Frente Parlamentar, senador Carlos Viana, e agora a Aline Beckett chega ao vivo para trazer mais informações. Como irá funcionar essa repatriação, hein, Aline? Bem-vinda. Olá, boa tarde, Cine, a você. Boa tarde a todos que nos acompanham, todos no estúdio também. Eu destaco a vocês que a Comissão de Relações Exteriores tem viabilizado todo esse processo de repatriação dos brasileiros, como você bem disse, e isso em conjunto com o Itamaraty, mas também com a Força Aérea Brasileira. E foi divulgada uma nota pela comissão de que 27 brasileiros já conseguiram atravessar até a Jordânia. Desse grupo de 27 brasileiros, 13 deles já conseguiram embarcar em voos comerciais ao Brasil e devem chegar ao Brasil amanhã. Os outros 14 devem ficar aí para o próximo sábado, que é quando está prevista aí uma nova remessa de voos comerciais para fazer essa repatriação de brasileiros que ainda estão em Israel. Dentre esse grupo de 13 autoridades que embarcaram ao Brasil nesta quinta-feira, estão o governador de Rondônia, Marcos Rocha, também secretários de estados como do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, também Goiás e Rondônia. Esses secretários ocupam cargos na área da saúde, também agricultura, tecnologia e também segurança pública. Como eu disse, o próximo grupo sai de lá, então, no próximo sábado, essa é a expectativa. E a Força Aérea Brasileira disse que segue, então, portanto, aguardando ali, esperando a abertura, a liberação do espaço aéreo israelense para que eles possam começar toda a tramitação. E é claro que isso depende também de todas as diretrizes e negociações entre as embaixadas dos dois países, toda a questão diplomática. Mas o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade, disse que o governo, a comissão, os parlamentares membros dessa comissão estão todos trabalhando ali em convergência para que os brasileiros retornem em segurança ao país. E aí, para concluir, eu destaco a vocês que além desse grupo de autoridades, existe ainda um grupo de 56 brasileiros entre turistas e também missionários que ainda aguardam em Israel, aguardando ali as condições necessárias e apropriadas, é claro, para poder retornarem ao Brasil. Mas esse primeiro grupo de 13 autoridades deve estar chegando amanhã aqui em solo brasileiro. Eu volto com você, Cine. Muito obrigado pelas informações, Aline. Um abraço para você. Gustavo Segré, eu quero saber a tua avaliação sobre essa política toda envolvendo brasileiros que estão lá, ou política de repatriação depois que o conflito escalou. É fundamental trazer todas as pessoas que estejam nessa região em segurança. Isso tem a ver com as responsabilidades do chanceler do Palácio de Itamaraty, tem a ver, sim. Agora, aqui na Argentina, onde eu estou, tem uma preocupação, porque o histórico contra o Irã aqui na Argentina é delicado. Em 1992, um ataque de bomba contra a embaixada de Israel aqui em Buenos Aires. 1994, ataque de bomba contra a Associação Mutual Israelita-Argentina, AMIA, com muitos mortos, uma coisa muito grave, e os responsáveis foram iranianos. Nunca foi ninguém preso, jamais avançou a possibilidade de punição, mas, segundo informações aqui em portais da Argentina, mencionam que preocupa um pouco as autoridades argentinas que o Brasil possa albergar o dia de amanhã algumas pessoas de Irã, caso a coisa lá complique um pouco e alguns dirigentes devam fugir do país. E fazem menção, Evandro, de um voo no dia 3 de junho, um avião da República Islâmica de Irã, um Airbus 340-300, que pousou no Brasil e saía de Teherã no final de maio e passou por Venezuela e por Cuba antes de chegar ao Brasil. E essa proximidade, Venezuela, Cuba, Irã e o Brasil está no meio, começa a deixar em alerta as autoridades argentinas. E aí, Piperno? Olha, eu acho que, de fato, o Segré mencionou algo que é realmente real e concreto. O relacionamento e a preocupação dos argentinos em relação ao Irã, dado esse histórico todo,
ela é muito diferente da percepção que o Brasil tem. Então a Argentina tem, sim, de fato, muito mais motivos para ficar em alerta. Agora, no caso do Brasil, o Brasil tem relações diplomáticas normais com o Irã. Enfim, o Brasil não tem nenhum problema diplomático com o Irã. Então, se um avião iraniano pousar aqui, eu acho que dificilmente o Brasil vai encontrar algum motivo para falar, bom, não pode. Né? Até onde se sabe, o Irã, pelo menos, né, do ponto de vista formal, não mandou nenhum grupo ofensivo aqui para o Brasil, nenhum grupo que possa colocar, por exemplo, a segurança do Brasil em risco. E é um país com quem o Brasil tem relações normais. Agora, de fato, a percepção, como eu disse antes, dos argentinos é diferente e a preocupação se justifica sim. Eu vi que o Kriegner discorda de você aqui. Por quê, Kriegner? Discordo, porque, claro, o relacionamento entre brasileiros e iranianos é positivo e deve permanecer assim. O povo iraniano não tem culpa dos crimes contra a humanidade cometidos pelo regime dos ayatollahs. Acho que isso precisa ficar claro aqui. Então, a gente não pode defender nem na Argentina, eu entendo a questão delicada, mas um preconceito, talvez, contra iranianos que estejam buscando algum tipo de refúgio, algum tipo de apoio. Entendo o histórico e respeito isso, mas contra o povo é uma coisa. Agora, essa parceria entre governos, do governo brasileiro, que é democraticamente eleito, é um governo legítimo, com um governo autoritário que desrespeita direitos humanos, que prega a morte de um outro Estado nacional, essa parceria é sim preocupante. Acho que aqui tem esse detalhe para a gente colocar. Essa facilidade que pode trazer um avião, que incluindo autoridades, que foi o que o Segré trouxe, incluindo talvez autoridades do alto escalão do governo iraniano, nós estamos falando então, será que esses são cúmplices desse regime, dessas ações que estão sendo tomadas? Vamos considerar aqui um ponto que muita gente desconsidera. O Brasil virou um território aberto para pessoas que não estão com as melhores intenções. Nós descobrimos os últimos espiões russos aqui no Brasil. Parece piada, mas é verdade. E o número, saiu semana passada a notícia, de que o número de espiões russos que estão sendo treinados em solo brasileiro é maior do que se imagina. E aos pouquinhos estão sendo revelados. Mas vamos lembrar que até o Kim Jong-un, o ditador norte-coreano, usou um passaporte brasileiro para entrar, acho que no Japão e nos Estados Unidos também, na década de 90. Então, assim, virou uma festa. Agora, é perigoso a gente manter qualquer tipo de relação entre oficiais do governo iraniano e oficiais do governo brasileiro. Que foi, Piperno? Então, a gente pode questionar se o Brasil deve ou não manter esse tipo de relação com o Irã. Então, isso pode ser questionável. Só que hoje, né, do ponto de vista, de vista da lei, das relações diplomáticas entre os dois países, não há nenhum veto. Se não há nenhum pelo veto, contrário. Pois, se não há nenhuma restrição... Pelo contrário, né? Então, exato. Hoje não tem Pelo nada. contrário, o Brasil, aliás, o governo do PT é até criticado por ter essa relação com o Irã, desde o Mahmoud Ahmadinejad, que veio ao Brasil 2 vezes e passou constrangimentos aqui, porque por onde ele passou foi vaiado e hostilizado até por parlamentares. Né? Eu me lembro do Vanderlei Macris, que é um deputado de São Paulo, com outros deputados, ficaram lá de plantão no Congresso esperando o Mahmoud Ahmadinejad passar para criticar. Então, assim, existe essa relação antiga. O argumento é o de sempre, né? De que o comércio com o Irã é positivo para o Brasil. E tem uma outra coisa. O Brasil se relaciona com todas as ditaduras do mundo. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, né? Essa turma toda tem, digamos, no mínimo um déficit democrático muito grande. Então, a gente pode questionar isso. Agora, Nicarágua, Venezuela. Exato, todo mundo, China. O Brasil tem relação com todas as ditaduras. E o Irã, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Agora, eu entendo, por conta de todo esse histórico, que a Argentina tenha uma percepção diferente daquela que o Brasil tem sobre essa relação com o Irã. Quer acrescentar algo, Segré? Não, é isso. Quando você vê aonde que estamos na foto da geopolítica, estamos, me parece, do lado errado, né? Um monte de amigos aí que não agregam absolutamente nada. E a gente esqueceu. Mas o Brasil desculpa é de configurou... sempre, Segré. É comércio, né? O desculpa é de sempre, é comércio, né?
Ah, mas é comércio. Devemos ser concretos nesse ponto. O Brasil ratificou que Maduro seja presidente da Venezuela. Isso é estar amigo de outro ditador. Mais um. Ô Zé, como é que você avalia essa situação e a maneira como o Brasil está se portando diplomaticamente, seja em relação ao Irã ou em relação aos outros países que fazem com que essa comparação sempre venha à tona em momentos assim de tensão? Pois é, olha, primeiro assim, as relações internacionais mudaram. O Brasil tem excelentes profissionais na área de relações exteriores. A Escola Rio Branco é famosa no mundo inteiro por formar profissionais. A seleção é muito grande, porque é uma bela carreira, né, de diplomata. Então, o Brasil tem um equipamento muito bom de profissionais nesta área e de Estado. Não é nem de governo, é de Estado. E só que houve mudanças nessas relações. Então, antigamente, que se preservava relações históricas, vínculos de amizade, agora o embaixador é quase um encarregado de negócios. A principal atividade de um embaixador hoje é abrir fronteiras, abrir mercado para os produtos de cada país, não é só do Brasil. Então, houve mudanças de lá para cá. E o governo do PT, o governo do presidente Lula, aí já não é mais falando de Estado, tem essa tendência de se aliar a países que fazem um certo confronto com os Estados Unidos ou com áreas que o Brasil considera duvidosas. Então, faz, em nome de negócios, em nome de exportação, faz, sim, acordos que são duvidosos e são criticáveis, né? A gente tem que criticar esse alinhamento. Tudo bem, fazer comércio é uma coisa. Agora, se aliar, receber ditadores aqui no Brasil com tapete vermelho, como se fosse um chefe de Estado democrático, é isso que é muito criticável. Não é só Venezuela. Existem outros, inclusive o Irã. Que foi, Perno? O Catar, olha só, o Catar acaba de oferecer ao presidente Trump uma super aeronave, um avião de alto padrão, lá de alto luxo, uma coisa, né, enfim, nababesca, praticamente um palácio dos ares. O Catar não é exatamente uma democracia. Mas veja, o Catar está dando um avião, quer uma relação mais umbilical do que essa? É uma ditadura. O problema é que parece que a gente escolhe algumas ditaduras e rejeita outras. Não é por conta de bons princípios, mas sim de bons negócios. Mas quando a gente traz, acho que o ponto aí, Piperno, é que quando traz para a realidade do Brasil, é diferente da realidade americana. Por quê? Os Estados Unidos têm muito mais capacidade para poder frear qualquer tipo de intervenção do Catar ou do governo do Catar do que o Brasil tem. Eu falei aqui, citei os exemplos dos espiões russos, a gente sabe da questão delicada que existe na fronteira ali em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira, com também refugiados e as investigações que deflagraram, inclusive, um núcleo do Estado Islâmico ali. Não vamos esquecer disso. O Brasil não está tão livre assim de ser sede de células, pode dizer que são irrelevantes ou não, mas terroristas. E por quê? Porque a gente não faz o controle que a gente deveria fazer, não faz a lição de casa. Então, nesse momento de guerra, o Brasil, que tem um relacionamento tão sólido com Israel, apesar dos recentes posicionamentos do presidente Lula, tem um relacionamento tão sólido com outros países que são, sim, muito importantes para nós, inclusive na questão do comércio exterior, agora a gente começar a abrir porta para receber oficiais do alto escalão do governo iraniano, isso aí seria um desastre, sem contar no risco que isso pode contar para a política externa brasileira, que é respeitadíssima por ser uma política externa neutra e pragmática. Sempre foi assim. E agora, por que vai começar a escolher lado desse jeito? Não é uma questão de escolher lado, é uma questão de escolher todo mundo, porque o que você está dizendo, quer dizer, é que quando você faz essa comparação, é que os Estados Unidos têm lá um determinado poderio que o Brasil não tem, então, ok, então nós estamos circunscrevendo essa questão ao aspecto bélico do poderio do país e não a princípios morais. Porque esse discurso, quer dizer, ele significa o seguinte: olha, nós podemos ser aliados de tais ditadores e não ser aliados daqueles porque aqueles são perigosos, e não por uma questão de pruridos, não por uma questão de aspectos morais. Acho que no cenário internacional que a gente tem hoje, Piperno, é impossível quase que dizer que uma nação não vai se relacionar com a outra. Vamos lembrar o exemplo aí do Milei, que durante a campanha disse:
se eu for eleito presidente, não vou ter relacionamento com a China. No dia seguinte de ser presidente, disse, olha, vou ter que ter relacionamento aqui. E agora, a questão é como e quão mais desenvolvida a democracia, não só no aspecto bélico, não é esse é o meu ponto, não, é em todas as questões de inteligência, de comércio, de tecnologia, de economia. Quanto mais sólido, mais próximo essa democracia pode estar de uma outra nação, talvez não democrática, sem permitir com que isso seja um aval, uma carta branca, ou mesmo influencie com outras práticas. Agora, o Brasil não está tão sólido assim. Uma coisa é Catar e Estados Unidos, outra coisa é Brasil, Irã, Brasil, Venezuela, Brasil e todos esses outros. E a gente está ficando amigo muito mais de ditador do que de presidentes democraticamente eleitos.